Olá, estudantes do 7º ano. Nesse vídeo vamos falar sobre histórias em quadrinhos. Vocês sabiam que as histórias em quadrinhos constituem um gênero textual e, enquanto gênero textual, apresenta algumas características específicas. São essas características específicas que nós denominamos de elementos composicionais das HQs. Então, HQs é uma abreviatura de histórias em quadrinhos. E vocês provavelmente já tiveram a oportunidade de ler várias, né? Então, vamos agora conhecer um pouquinho dos objetivos daquilo que preparamos para esse momento. Então, nós faremos a leitura e a interpretação das histórias em quadrinhos, identificaremos a finalidade do texto, analisaremos como os recursos verbais e os recursos não verbais contribuem para a compreensão da história. Então, qual é o seu objetivo ao ler uma história em quadrinhos? Quando vocês abrem lá um gibi para ler, né, seja esse gibi na modalidade impressa, seja na modalidade virtual, quando vocês baixam lá da internet algum gibi para ler, qual que é a perspectiva que vocês têm ao iniciar essa leitura, ao escolher esse tipo de gênero textual para fazer a leitura? Então, o objetivo das histórias em quadrinhos, geralmente, é promover o entretenimento. Porém, elas podem ser também educativas, transmitindo uma informação à população, né? Às vezes, para sensibilizar a toda a sociedade com relação a algum aspecto que precisa ser pensado, alguns cuidados que precisam ser tomados, podem ser referentes ao meio ambiente, referentes à saúde das pessoas, né? Às vezes, a pessoa opta por, ao invés de escrever um texto informativo, produzir uma história em quadrinhos, né? Porque ali ela vai poder trazer imagens, desenhos coloridos, ilustrações, vai poder trazer linguagem, né? As palavras escritas, que são a linguagem verbal, né? Então, talvez sensibilize mais quando as pessoas olhem para desenhos, imagens, ilustrações, né, juntamente com palavras, e aí, quem sabe assim, a intencionalidade de quem elabora as histórias em quadrinhos seja atingida, de certa forma, né? Então, elas podem ter esse cunho mais informativo, mais educativo, mas também podem ser mais para entretenimento, certo? Então, vamos fazer aqui a leitura de uma delas. Ele só está se comunicando com a gente através de bilhetinhos. Observem aqui que temos os personagens, né? Parece ser o pai e a mãe do garoto, o garoto sentado na cama. E aí nós temos no segundo quadrinho. Pelo menos agora ele está se comunicando com a gente. Então observem lá, né? A produção do garoto. De repente ele parece estar entregando, né, um papel para o pai. E aí está escrito BFFF, 3 Fs, né? Então, essa é uma história em quadrinhos de Zezo, o menino mais mal-humorado do mundo. Observem aqui que as expressões faciais do pai, da mãe, né, do garoto, a gente tem ali, né, ele usando um boné, não dá para ter acesso ao olhar dele, mas a expressão da boca nos indica que parece que ele está de mau humor, né? Então, todos esses elementos linguísticos aqui, tanto no que se refere à linguagem verbal, que são as palavras, como no que se refere à linguagem não verbal, que são os desenhos, constituem aí essa história em quadrinhos. Então, os sentidos nas histórias em quadrinhos são produzidos pela articulação entre a linguagem não verbal, os desenhos e a linguagem verbal, as informações escritas, tá? Então, memorizem aí, né? Verbal, palavras, não verbal, visual, imagens, desenhos, ilustrações, formato de balões e etc. Então vejam que aqui nós temos, né, o desenho de vários balões, eles apresentam ali formas geométricas diferentes, né, e a intencionalidade de quem escolhe esses balões, né, é provocar um certo sentido, né, para que o leitor consiga interpretar esse sentido e refletir sobre alguma situação. Então, como as histórias em quadrinhos em geral apresentam diálogos, a forma de registro dessas falas é por meio de balões. Então, temos o balão que pode simbolizar apenas a fala do personagem, temos os balões em formatos de nuvens, né, que simbolizam pensamento, quando eles estão apenas com aquelas bolinhas, né, na sequência, indicando ali o que seria o lugar da fala do personagem, é o pensamento.
Temos também balões que podem representar o barulho de sons, né, de onomatopeias, que é essa ideia de tentar reproduzir o som por meio das palavras, das letras ali, né? Então, vocês também já conhecem, né, esses balões e o que eles indicam. E vamos agora para a nossa primeira atividade, galera. Então, eu vou deixar aqui para vocês analisarem esse quadrinho, né? E assim, associando os diálogos à sequência das imagens nos quadrinhos, explique o que está acontecendo, né? Vamos treinar aí a proficiência na língua escrita, vocês vão escrever 2 ou 3 frases trazendo essas explicações para nós. Então, olha aqui uma sugestão, né? Não quer dizer que a resposta que vocês elaboraram esteja equivocada, se vocês escolheram palavras aí que expressam um sentido semelhante ao que eu estou apresentando, também acertaram, né, galera? Então, observem aqui que os pais observam o menino que está em seu quarto, sentado sobre a cama, escrevendo. A mãe diz ao pai que ele está se comunicando apenas por meio de bilhetinhos, né? Então, existe ali uma situação que parece ser um pouco conflituosa entre a expectativa dos pais e aquilo que o garoto realmente está fazendo, né? Então, parece haver uma possibilidade ali do garoto não se comunicar muito com os pais, não conseguir expressar com clareza seus sentimentos, né, suas angústias, suas expectativas. Então, essa incomunicabilidade parece incomodar os pais do garoto, né? É um comportamento meio que comum aí em determinadas fases da adolescência. E aí a gente tem, né, então, essa situação sendo apresentada para o leitor. Pelas expressões faciais, tanto dos pais quanto do garoto, a gente também consegue inferir que há ali uma preocupação por parte dos pais
e o garoto parece estar um pouco zangado com alguma coisa, né? Nós não temos acesso ao olhar dele, porque está coberto ali com um boné, um gorro, alguma coisa, né? Parece um bonezinho, mas a gente consegue ter acesso à expressão facial da boca do garoto, né? E o que nos permite inferir que ele parece estar zangado nesse momento, chateado com alguma coisa. Então, vamos para a nossa segunda atividade. Observem aqui os elementos da linguagem não verbal, né? Pelo que se vê no bilhete, o menino usou a linguagem verbal ou a não verbal? Explique. E agora? Mais um tempo para vocês treinarem a escrita, elaborando a resposta para essa atividade. Então, vamos verificar como ficou? Então, o garoto utilizou a linguagem verbal. Zezo escreveu BFFF, que pode ser uma espécie de onomatopeia, né? Ele tentou reproduzir algum som apenas, né? Então, não houve um bilhete assim com palavras escritas, né? Um texto de um parágrafo ou de 2, 3 frases, ou que fosse uma frase tal qual os pais esperavam, né? Foi apenas ali uma imitação talvez de um som, né? Como se ele estivesse bufando, alguma coisa assim, né? Então, chateado, entediado, uma imitação de um som que nós chamamos aí de onomatopeia, certo? Então, a onomatopeia é a figura de linguagem por meio da qual se reproduz os sons. Observem aqui nesse slide que nós temos várias onomatopeias, né? E os balões escolhidos para escrever essas onomatopeias, né? Então, temos zap, boom, bang, wow, bang, splat, boom, super. Então, temos aqui algumas ilustrações diferentes das que nós já vínhamos trabalhando até então.
Vocês já conhecem bem, são bem familiarizados com esses balões e com esses sons que reproduzem aí, né, o barulho de alguma coisa por meio da escrita e que denominamos de onomatopeia, né, uma figura de linguagem, certo? E agora vamos para a nossa terceira atividade. O que ele está comunicando aos pais ao entregar esse bilhete? E aí, o que vocês inferem aí? Qual que era a ideia, será, do Zezo? Um tempo para mais essa questão. Observem então aqui que BFFF foi usado para reproduzir um som que, nesse caso, analisando o comportamento de Zezo, pode indicar irritação ou tédio. Às vezes a gente usa a palavra, ele está bufando, para expressar que a pessoa está irritada, às vezes está com raiva. Então, talvez esse BFF pode simbolizar bufando. Uma linguagem aqui parecida com o que nós denominamos de internetês também. O internetês é um tipo de linguagem utilizada nos ambientes virtuais. Então, muitas pessoas acabam aí construindo formas de expressar, de se comunicar na língua portuguesa por meio de palavras abreviadas, palavras que são escritas de formas diferentes do que seria a norma culta, do que seria a linguagem padrão, para apressar, às vezes, a comunicação, e para mostrar também o quanto que as linguagens, aí as formas de expressão e comunicação vão se alterando de acordo com o contexto, com os interlocutores, com as pessoas que estão ali interagindo no discurso, que estão fazendo a interação verbal. Vamos para a nossa quarta atividade agora? Então, observem aqui que foi reproduzido aqui a fala dos balões para ficar mais claro, para vocês visualizarem.
Então, no primeiro balão, nós temos a seguinte fala: ele está se comunicando por bilhetinhos. No segundo balão, no segundo quadrinho, pelo menos agora ele está se comunicando com a gente, né? E aí vocês têm essa imagem que vai ficar aí, né? O garoto entrega o bilhete escrito BFFF e vocês vão explicar o efeito de humor nessa história em quadrinhos, né? O que provoca o humor? Então, mais um tempo para a nossa última atividade. Então, pessoal, observem lá que no último quadrinho, o leitor percebe que, apesar de dar um bilhete aos pais, Zezo não está, de fato, comunicando-se com eles. Essa quebra de expectativa gera o efeito de humor, né? Então, vejam, né, que existe uma situação inicial que gerou uma expectativa, tanto no leitor quanto no personagem ali, né, nos pais do garoto, na verdade, nos personagens, né? Porque tanto o pai quanto a mãe estavam na expectativa de que o Zezo tinha escrito algo a mais, que eles conseguiriam ler ali algumas frases para expressar os sentimentos dele, para se comunicar de alguma forma, né? E houve essa ruptura de expectativas na medida em que ele apenas escreveu no bilhete uma onomatopeia simbolizando ali um estado emocional de uma possível irritação, de um tédio, né, diante talvez da monotonia do cotidiano, certo? Então, só para a gente aprender mais um pouquinho aqui, olha, ao usar ele tá e a gente, o autor optou por representar a linguagem informal. Essa linguagem é comum entre diálogos com os familiares,
como os pais de Zezo. Então, claro, no contexto intrafamiliar, as pessoas se comunicam com uma variante linguística diferente do que utilizariam se estivessem num outro contexto, talvez no local de trabalho, num contexto que exige uma maior formalidade no uso das palavras, dos termos e das expressões nos momentos ali de comunicação, né? Como é um contexto ali íntimo entre os familiares, então eles utilizaram ali uma linguagem mais espontânea, mais informal, certo? Coloquial, que a gente chama, né? A linguagem coloquial é essa utilizada no cotidiano. Então usou ali, inclusive na escrita, ele tá, para reproduzir, né, a fala do personagem ao invés de ele está. E a gente ao invés de nós, né, para se aproximar mais da norma culta, ok? Então, nessa aula, nós lemos uma história em quadrinhos, identificamos o seu objetivo, analisamos os recursos verbais e os não verbais que contribuíram para a atribuição de sentido à história. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido e até breve.